Fala, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje a participação aqui no nosso programa é do vereador Rafael Desideiro, Rafa da Padaria, do PR. Muito boa noite, vereador. Como vai? Tudo bem? Boa noite, meu querido amigo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em seus lares. É uma honra estar com você novamente para poder aqui esclarecer as suas dúvidas e as dúvidas de todos aqueles que participam conosco. Na verdade, o nosso programa aqui, vereador, é mais no sentido de que nós possamos conversar com os nossos telespectadores para que eles saibam realmente do seu trabalho parlamentar, aqui de forma interna, no seu gabinete, da sua atuação nessa Casa Legislativa, e bem como também, porque vereador é vereador por 24 horas. Não é? O senhor é de primeira legislatura, mas já sabe disso fazem 3 anos. Isso. E, obviamente, é o seu trabalho com a coletividade, com a comunidade. Por assim dizer, vereador, eu estava conversando com o pessoal da sua equipe, o nome do Maurício, Felipe, pessoal, enfim. E a gente, fazendo uma busca, né, para a gente conversar hoje aqui, a gente chegou a um denominador. O senhor é um homem que vai lá para a coletividade, vai lá, atende também aqui no gabinete, faz as suas reuniões aqui no gabinete, mas o senhor vai lá conversar com a comunidade. O senhor sente necessidade disso, vereador? Sim, claro que eu sinto essa necessidade, Carlos Antônio, porque uma vez que o vereador é o ente mais próximo, é o poder público mais próximo da comunidade, ele tem que ir lá ouvir a demanda, ver os problemas, ouvir as demandas que a comunidade tem, trazer aqui para a Câmara de Vereadores, transformá-las em indicações, requerimentos, ou até mesmo a própria ida nas secretarias também já tem resolvido bastante, porque tu acaba mostrando para os secretários e para os diretores que acabam assumindo essa função de apontar para eles onde realmente está o problema para que eles consigam resolver o mais rápido possível. E também escutar a demanda da própria comunidade, alguma ideia que eles tenham, alguma necessidade que eles vivem do dia a dia para tentar transformar esse projeto de lei automaticamente ou anteprojeto e mandando o prefeito da cidade para que ele se sensibilize e transforme aquilo no bem comum. Na verdade, esse é o papel do vereador, porque quando falam eu tento explicar também. Não, porque o vereador não fez aquilo que eu pedi. Na verdade, o vereador não pode fazer, ele não pode realizar. Ele pede, solicita, faz requerimento, faz um projeto, através de um projeto, anteprojeto, requerimento, indicação. Exato. Mas ele, na verdade, é o elo do munícipe com o executivo. Exatamente, o executivo é o que executa. Exatamente. Mas quando o senhor vai para a coletividade, não sei se o senhor já passou por isso, eu já conversei com tantos outros nobres e seus colegas aqui que me falaram. Carlos Antônio, às vezes a gente vai conversar com a coletividade e tal, nenhum deles aqui até hoje se furtou algum convite, pelo que eu sei, seja lá do bairro que for, associação comunitária, enfim, associação dos bairros. Mas quando a gente chega, alguns deles já me falaram sobre isso, e a gente chega e começa a conversar e daqui a pouco vem uma enxurrada de críticas. Isso. O senhor já enfrentou esse tipo de problema? Como é que resolve isso? Já é natural, né, Carlos Antônio? A gente vê que o nosso país ele vem passando por um choque político muito forte em relação a tudo que vem acontecendo no âmbito federal e estadual e também como aconteceu que também no município em 2015, com os escândalos que vieram à tona com as investigações da GAECO. A nossa cidade também passou por isso. Então, o brasileiro em si, ele já está cansado disso. Então, por mais que seja a classe política, se o cara é bom, se o cara é ruim, ele é comparado a todos aqueles que já fizeram muito mal para o nosso país. Mas isso, nós estamos às portas da eleição agora, eleição a vereadores e tal. Com todas essas situações nefastas que aconteceram de âmbito federal ao municipal, como é que faz para pedir o voto agora, vereador? Aí sim, aí é que vem essa questão. A sociedade, Carlos Antônio, e todos vocês que nos acompanham, ela clama por essa mudança, essa transformação, esse choque político, esse choque de gestão, tanto do executivo quanto o prefeito, quanto os legisladores, que são os vereadores, que eles venham e que eles tragam novas propostas de renovação, de mudança da política num todo.
porque assim, aquela política de troca de favores, isso, graças a Deus, isso já acabou faz tempo, né? Como muitos trabalhavam, não tem mais sentido, muitos trabalhavam assim. E também a própria sociedade, graças a Deus, ela está mais exigente. Ela quer pessoas boas, pessoas que realmente vão lutar pelos problemas que ela sofre no dia a dia. Como é sabido aí, 3.000 e poucas ressonâncias magnéticas, endoscopias, não sei quantas mil, isso só em Itajaí, na fila por fazer, raio-x e vários outros exames, tomografias, um monte. Então, assim, as pessoas elas não querem sofrer, elas não querem adoecer esperando mais ainda pelo tratamento. Isso cabe também tanto na educação, também, que a quantidade de, graças a Deus, nós vivemos num município que ofereceu tanto uma qualidade de vida nos últimos anos, como a maior renda absorvida em relação aos impostos era Itajaí, ganhou o maior PIB, né? Ganhou de um monte de cidades do nosso estado. Então, muitas pessoas vieram para cá e elas querem, elas vinham para trabalhar e acabaram escolhendo para viver e vieram os seus familiares e seus filhos e também querem, desejam essas vagas em creche. Então, o gestor político, junto com uma Câmara, o prefeito, junto com uma Câmara de Vereadores interligada e fazendo essa ponte, cobrando deles para que diminua cada vez mais os problemas da sociedade, é que a gente quer, é que a gente deseja, não eu, mas não só eu, mas sim toda a comunidade, como foi bem dito, ela quer a mudança, ela quer realmente o dinheiro dela voltado em benefício dela própria. E não esses escândalos de corrupção, de favorecimento em determinados projetos, em licitações com percentuais de repasse para partidos políticos, como o caixinha, a própria propina. Isso é uma corrupção. Então, as pessoas elas estão mais exigentes no dia a dia e a gente percebe isso até numa fila de uma padaria, ou se não, na fila de um banco, ou qualquer irregularidade, aquela pessoa que estaciona em cima da faixa de pedestre. A gente começa a ver, de um tempo para cá, que as pessoas elas estão mais exigentes, elas cobram mais o que é certo das pessoas para que elas não façam. Então, essa mudança que a gente vem percebendo, que a comunidade está mais ligada realmente ao que está errado e cobra daquele gestor se não estiver fazendo a coisa certa. Então, e esse ano vai ser diferente, é ano político, ano que as pessoas vão ter que ir para a rua pedir seus votos. A gente já vem, como eu te falei, eu venho num processo de participar da comunidade, de conversar com eles no dia a dia. Então, a gente já está há 3 anos assim, escutando e trazendo para essa casa os problemas e brigando por eles. Então, eu espero que isso tenha valido a pena, porque a gente quer fazer o melhor pela nossa cidade. Com isso, o senhor me diz que, a partir do momento que se tem um trabalho prestado à coletividade, não tem medo de bater na porta do eleitor? Não, nenhum, exatamente. Se a gente não tem nada que nos desabone, se a gente realmente mostrou que a gente está ali querendo fazer o que é certo, dizendo de quem que é a responsabilidade, que a gente acaba sendo esse elo com o prefeito e com a comunidade, que a gente está ali para fazer o bem, eu acho que não vejo problema nenhum, e também já venho percebendo isso nesses últimos 3 anos, que eu não vejo problema nenhum em ir na casa das pessoas e pedir o voto novamente, porque, como eu falei para ti, a gente, quando faz o bem, recebe o bem. Vereador, como vereador, o senhor é um jovem e desses 3 anos, nessa legislatura, as suas relações com os jovens de Itajaí, aqui nessa Casa de Leis, digamos, para o jovem de Itajaí, o senhor poderia falar sobre o seu trabalho? Posso. Eu tenho uma boa ligação com um dos líderes estudantis, que, por sinal, é um grande amigo nosso, Osmar Teixeira. Ele acabou assumindo a presidência da União dos Estudantes Secundaristas aqui de Itajaí. E a gente vem conversando bastante com ele, que representa uma classe bem grande de estudantes, trazendo as reivindicações deles para dentro dessa casa, transformando elas em indicações e anteprojetos para o prefeito. Mas, como eu te falei, o prefeito, se ele acaba analisando que aquele projeto... Resumindo, ele acaba tomando a decisão se ele manda ou não para cá o projeto para transformar em lei. Então, a gente sabe que muitas das coisas, se fosse ainda um prefeito ou do próprio partido, ou alguém assim que me desse um pouco mais de liberdade, talvez muitos dos nossos pedidos que foram para o prefeito, talvez teriam voltado para essa casa em projetos de lei. Mas a gente é insistente, a gente briga, a gente luta, também tem bastante participação com a Assembleia Legislativa. A gente manda muitos e-mails lá para alguns deputados que são ligados a gente, para que eles consigam, de um certo modo, fazer com que
com que aquele projeto seja transformado a nível estadual, ou pressionando também os nossos deputados federais também para que venha algum tipo de mudança, algum tipo de benefício para os jovens estudantes que a gente tem aqui no nosso município. Automaticamente, se for do governo federal, aí acaba atingindo todo o nosso país. Mas o meu foco mesmo é mais Itajaí. A gente vem trazendo eles com bastante frequência para dentro do gabinete também. Acabo participando também em reuniões fora do gabinete com esses estudantes, escutando a demanda, e eles querem mudança, eles querem que as coisas aconteçam do jeito certo, do jeito que tem que acontecer. Eles não pedem nada mais que isso, Carlos Antônio. São assuntos aqui que eu estou pegando o gancho aqui, que no segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre isso, inclusive a nível mais abrangente nesse país aqui, que a gente sabe que o senhor... Nós conversávamos fora aqui dos microfones e das câmeras e tem umas posições bastante interessantes a esse respeito, mas nós pegamos, como eu disse, eu e sua equipe, pegamos algumas matérias setorizadas aqui para a gente conversar. Esporte, vereador. Esporte, a gente vem conversando com as mais variadas classes. O senhor me permita, o senhor, por favor, o senhor apresentou alguma matéria, alguma coisa com relação àquele negócio, que tem aquela faixa, aquela... O nome daquilo é slackline. Como é que é o nome desse negócio? Slackline. Slackline, rapaz, é aquele negócio que pula em cima e não cai daquela fita? Não, tem gente que chega a atravessar edifício, claro, dentro de uma segurança que é peculiar na modalidade. Rapaz, atravessa montanha, atravessa não sei o quê. Os caras são maluco de pedra, doutor. Mas o senhor tem alguma... Tenho. As pessoas nos procuraram pedindo apoio. Elas acabam... Outros municípios acabaram abraçando a ideia do slackline, que é um esporte, como tu falou, que precisa de 2 bases, uma fita, aí a altura para iniciantes tem uma altura padrão e daí ela vai aumentando conforme a qualificação dele, conforme o desempenho dele. Tem todo um regulamento aqui. Tem todo um regulamento, exatamente. E o slackline é um esporte tanto quanto o outro, assim, que precisa a pessoa, ela precisa meditar, precisa ter equilíbrio, ter força de vontade, porque é a persistência que te faz ser bom naquilo, ter qualidade no que tu faz, mas é uma opção de vida, é um esporte de equilíbrio, de superação principalmente. Então a gente vem, como outros municípios acabaram abraçando e Itajaí não conseguiu, eles vieram até o nosso gabinete e escutaram que eu também estou formando esses ciclos de reuniões de diversas áreas do esporte, e um deles foi o slackline, e eles estão gostando bastante porque a gente transforma isso em indicação, em cobrança, tenta também pedir o apoio também da iniciativa privada para investir no projeto, e eles estão bem contentes assim. Eu deixei passar um negócio que o senhor me permite voltar aqui ainda, eu deixei passar um extremamente interessante aqui, que nós colocamos nessa listagem aqui para conversar com o senhor. E o senhor falou sobre isso, ainda há pouco, uma expressão, humanização de saúde. Exato, a gente percebe, o nosso gabinete com as classes da área da saúde também, Carlos Antônio, a gente percebe que muitas áreas, o profissional da saúde acaba não tendo aquele carinho especial que aquele doente precisava ter, não generalizando, mas uma boa parte acaba sendo um negócio tão robótico que acaba não passando um sentimento bom, uma energia boa para aquele paciente. E no que tange em relação à humanização, foi também em relação também ao parto, para que os profissionais da área que são adeptos a esse parto humanizado, claro, eu deixo bem claro, desde que acompanhado de um médico, do enfermeiro, um anestesista, para que ele tenha toda essa segurança em relação àquele parto humanizado, aquele parto que deixa a mãe mais à vontade, que deixa a mãe sem forçar a vinda daquele bebê, para que essa mãe e essa criança tenham o maior equilíbrio de energia no momento do nascimento, para que como os próprios profissionais nos trazem os dados, muitas das vezes mesmo, a gente percebe que a criança, quando ela vem ao mundo de uma maneira forçada, assim que ela acaba tendo, isso não sou eu que estou falando, são os profissionais da área, acaba tendo algum tipo de problema futuro, que aquela energia, aquele tratamento um pouco mais violento acaba passando
para ela e no futuro acaba tendo diversos tipos de problema. Isso são dados que os próprios profissionais da área acabam trazendo. Então, como eu disse, não o parto humanizado feito em casa, porque corre-se um risco muito grande de a mãe poder perder a vida e também o bebê também perder a vida. Então, dentro de um hospital, num ambiente mais aconchegante, com os profissionais junto ali, acompanhando todos os profissionais que correspondem a isso junto, mas de uma forma mais humanizada, deixando a mãe bem mais tranquila e vindo de forma natural, sem forçar. É mais ou menos isso, a gente está conversando bastante ainda, promovendo várias reuniões com todas as áreas, porque deixando bem claro, sim, o nosso claro. gabinete está... o certo, quando for fazer qualquer tipo de projeto ou anteprojeto, é de conversar com quem entende do assunto. Não adianta eu querer fazer um projeto para a área da educação ou da saúde se eu não sou PhD naquilo. Então, a gente tem que escutar todas as áreas, é isso que a gente vem fazendo, uma gestão participativa. E para propor com fundamentação. Exatamente. É que a gente percebeu, em muitos momentos, que vários projetos são criados a nível nacional, estadual e municipal e acabam não tendo os estudos necessários. Não acabam perguntando para quem precisa, que é o técnico daquela área, que é o profissional que vive o problema do dia a dia. Então, tu trazendo essa ideia para dentro da Câmara de Vereadores ou para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso Nacional, mas de forma fundamentada, tu consegue alcançar o objetivo. Então, é mais ou menos isso que a gente vem fazendo de um tempo para cá, escutando realmente quem precisa ser ouvido para que depois esse projeto não crie um engodo maior para quem vai usar no dia a dia. Eu vou pedir um instante, uma licença aqui para o senhor e para a senhora que está conosco acompanhando o programa Fala Vereador de hoje, com a presença do vereador Rafael Desideiro, o Rafa da Padaria, do PR, aqui conosco. E nós voltamos logo após o nosso rápido intervalo aqui para que a gente converse também sobre alguns assuntos tais como redução do número de cadeiras no Legislativo, a política. O senhor é um jovem e já está no 4º ano nessa legislatura, mas o senhor, em tempos estudantis, também já participava, a gente sabe disso e tal. Gostaria que a gente voltasse para o segundo bloco, o senhor falando sobre o que é a política e a importância para o senhor, a sua percepção a respeito daquele tempo lá de estudante para hoje como um político. Pode ser? Pode, deve. Obrigado ao senhor, a gente já volta um instante só. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador, junto com o vereador Rafael Desideiro, Rafa da Padaria, do PR. Vereador, já vai terminar a legislatura esse ano, ao final do ano, são 4 anos que o senhor está dentro da política. Aliás, o senhor sempre esteve, quando a gente conversava sobre isso lá nos tempos de grêmio, grêmio estudantil, de faculdade, enfim. O senhor sempre teve no meio dessa situação. Mas a sua percepção, hoje que o senhor está como agente desta política, como vereador, o que o senhor pensa a respeito? O que é a política? Como é que o senhor vê a política daquele tempo para hoje? A política antigamente, antes de eu estar vereador aqui, trabalhando em prol de toda a comunidade, a gente fazia ela focada mais, como tu falou, nos grêmios estudantis, uma coisa mais centrada, local, resolvia os problemas ali dentro, acabava recebendo aquela demanda na época da faculdade, que a gente fazia N reuniões e tentava levar aquilo para o reitor, para que aquilo se transformasse em realidade dentro daquele mundo acadêmico, defendendo os estudantes.
a percepção, os problemas são os mesmos, mas em maior proporção, em maior quantidade, isso deixando bem claro. Porque a gente recebe a demanda da comunidade e leva para o prefeito, como eu falei no começo da nossa reportagem, em relação a indicações, requerimentos, projetos de lei, anteprojetos, e cobra do prefeito, dos secretários, para que ele resolva o problema pontual daquela comunidade ou de toda a nossa cidade, Perfeito. De todo cidadão itajaense. Mas a percepção é essa, é que quando a gente está lá fora, a gente acha que tudo é mais fácil quando está aqui dentro. E quando está aqui dentro, a gente vê que nem tudo é como a gente gostaria, como a comunidade, de fato, gostaria. Porque como a gente tem os poderes de forma separada, o judiciário, o legislativo e o executivo, o vereador, o que ele mais queria era ter uma caneta na mão para mandar executar os pedidos da comunidade, mas ele não tem essa caneta na mão. Ele só tem o pedido para fazer para o prefeito, que de uma certa forma, se não quiser fazer, acaba não fazendo. Mas aí sim é que vem a diferença. Aqui a gente tem poder de cobrar do prefeito, de brigar, de usar a tribuna para poder defender alguma ideia ou defender a comunidade no que ela precisa naquele momento, ou na educação, ou na segurança, ou em relação também à saúde. Mas o meu único embate assim, que eu tive maior aqui dentro, e eu deixo isso bem claro a todos, é que a gente quer transformar a sociedade, mas quando não depende só da gente, isso deixa a gente tão triste, mas a gente está aqui persistente, lutando. O senhor fica triste, o senhor fica chateado quando, por exemplo, o senhor houve um pleito da coletividade, de uma rua, de uma associação, de uma comunidade, de um bairro. O senhor faz a sua investidura de vereador e tal, junto ao executivo e tal, e não é atendido, ou até é atendido, mas demora para ser atendido e tal, e tal. O senhor fica muito chateado? A gente fica muito frustrado, Carlos Antônio. A gente percebe que quanto mais tu cobra de um prefeito, quanto mais tu cobra de alguém que faz parte do executivo, da prefeitura, desde um secretário, um diretor, tu começa a perceber que quanto mais tu cobra deles, mais bravos eles ficam contigo. E era para ser o contrário, porque se a comunidade ela paga os seus impostos e ela quer o serviço prestado para o bem comum, para a coletividade, como você bem diz, era só simples, é só ver o problema, apontamos o problema, ele vai lá e resolve. Aí depois ficam falando que a gente só sabe reclamar, que a gente sabe bater. Não, mas quando eu peço, não é para mim que eu peço. Santa Regina, Praia Brava, Fazendinha, São Judas, São João, Itaipava, Limoeiro, que vem sofrendo um monte, porque não se sabe se Limoeiro fica para Itajaí ou se fica para Brusque. Aí Brusque, Itajaí empurra para Brusque, Brusque empurra para Itajaí e, resumindo, a comunidade toda acaba sofrendo. Então, quando a gente vem pedir, não vem pedir para o vereador para frente da casa dele. Vem pedir para todo o bairro ou para toda a comunidade que vem sofrendo, desde uma infraestrutura de uma rua até uma simples praça que está com balanço quebrado, um ponto de ônibus que está lá com 2 telhas, chove mais fora mais dentro do ponto de ônibus do que fora. Então, quando a gente vem, é justamente esse, mas você só sabe reclamar. Não, é que é simples resolver o problema. É mais fácil resolver o problema do que não resolver. Porque, um exemplo, um ponto de ônibus lá na fazenda. Tem um representante dentro da Secretaria de Obras que cuida dos pontos de ônibus. 2 anos para trocar as telhas e não foi trocado. Aí a comunidade que usa aquele ponto de ônibus perto da sociedade da fazenda, ali quase de frente na Rua Florianópolis, aí a sociedade que usa mais ou menos umas 500 pessoas por dia aquele ponto de ônibus, fica na chuva quando acaba se molhando quando está embaixo do ponto de ônibus. Então são coisinhas pequenininhas que cansam. E a gente só sabe que quem faz é o executivo. O vereador não pode ir lá e comprar 2, 3 telhas e mandar trocar. Não, tem que ser o executivo, porque aquilo ali é um patrimônio público. Na própria rua Florianópolis, eu estou há 3 anos pedindo uma lombada eletrônica, que é aquela curva quando a pessoa vem de Balneário Camboriú, que ela passa ali pela Sociedade de Fazenda, ela vem em tanta velocidade naquela curva que as pessoas com criança no colo não conseguem atravessar. Senhores de idade com 80, com 60, 70, 80 anos de idade não conseguem atravessar. Mais um acidente teve há 2 dias atrás naquela esquina, na travessa italiana que a gente chama, que é Travessa Agostinho Fernandes Vieira. Outro acidente, aquela senhora não aguenta mais arrumar aquele muro e a gente pediu um guarda-reio ali. Uma lombada eletrônica já ajudaria um monte, porque a pessoa seria obrigada a passar menos de 40 por hora na lombada eletrônica. Mano, eles vêm fazendo aquela curva 80 por hora. Então, cadê a segurança do cidadão?
O senhor prefeito mora na outra esquina, na Jorge Tátil, ali, com a 11 de junho. Então, poxa, aí ficam falando que eu sou falador. Pô, o problema é simples. A comunidade clama por isso. Ela tem o direito de ir e vir com segurança para qualquer lugar dessa cidade. E não consegue, para atravessar uma rua, o cidadão tem que atravessar correndo. É simples. Fica lá uma manhã ou uma tarde, faça uma matéria lá. Eu te peço isso, para te ver o desespero daquela comunidade inteira que usa essa via com muito fluxo, porque é o elo de ligação de Balneário Camboriú com Itajaí, ou ela passa por Cabeçudas, ou ela vem por ali, ou vem pela BR-101. Então, assim, são simples os problemas. Não é que a gente é falador, é que a gente só quer o problema resolvido. Pelo amor de Deus, né? Até quando isso? Vereador, não... Desculpa. É que o desabafo fica, sabe por quê, Carlos Antônio? É porque, assim, a comunidade, ela não pede muito, ela só pede o básico, assim, que resolva o problema dela, para que o filho dela consiga ir numa beira-rio de bicicleta, sem ter o risco de ser atropelado. O próprio o senhor Aguinaldo, o seu Agenor dos Santos, o sogro do Aldinho da Celeste, faleceu na frente da panificadora Danjean, foi atropelado na faixa de pedestre, que eu já venho lutando para botar uma sinaleira para pedestre ali há 3 anos. E ficam falando, nós não vamos fazer, ou não tem como fazer. Pô, mas 3 anos pedindo a mesma coisa e pelo menos não tomaram nenhuma medida paliativa, eu não digo, mas uma medida concreta. Para que a comunidade... né? Porque, poxa, pelo amor de Deus, ali é só um dos problemas que eu estou te apresentando, mas nós temos vários, e chega, né? Chega de ver o problema e não querer resolver. Chega. Quando o senhor fala em desabafo, desculpa, então o senhor fique à vontade. É exatamente aqui esse tipo de conversa com os nossos telespectadores da TV Câmara. Não se acanhe, por favor. Falando numa situação polêmica do trânsito, das acessibilidades em saúde e tal, nós temos uma outra situação que eu gostaria que o senhor colocasse a sua análise para os nossos telespectadores. Diz respeito ao fato que aconteceu na última terça-feira, qual seja a entrega pela Associação Comercial e Industrial de Itajaí, juntamente com o Observatório e outras entidades aqui na Câmara de Vereadores, de um projeto de iniciativa popular com relação à diminuição, solicitando a diminuição das cadeiras do Legislativo. Exato. O senhor está vereador, vai para o 4º ano. Como é que o senhor analisa essa diminuição que é solicitada pela associação? Entregaram 10 mil assinaturas. A minha análise, bem Por favor, fria, vereador, bem claro. direta. Sua análise. Exatamente. Baseada em qual estudo, por que diminuir? Não se tem um estudo. Podia ser 2 vereadores, um vereador, 3, 9, 20, 30. Mas, claro, hoje nós temos 21, a Associação Comercial acabou fazendo esse projeto, esse projeto de iniciativa popular, acho que acabou angariando 10 mil assinaturas dos nossos munícipes, trouxe para a Câmara para querer diminuir o número de vereadores. Mas em qual objetivo? Em relação à redução de valores? O percentual repassado para a Câmara é o mesmo. Vamos discutir, então, o repasse lá no Congresso Nacional para cada município, para diminuir realmente. Por que não se tira o salário do vereador e deixa 50 vereadores aqui dentro brigando, cobrando do senhor prefeito? Uma Câmara pequena, no meu ponto de vista, ela é mais fácil de ser controlada pelo Executivo. Dá para ver que essa legislatura tem 21 e olha quantas cadeiras, quase 11 cadeiras são... O senhor falou em retirar, por exemplo, o salário de vereadores. O senhor acha que haveria... as pessoas se candidatariam em termos de vereança voluntária? Aí é que eu te digo. Se a gente presta um serviço, automaticamente é remunerado por aquilo. Claro. Mas se o foco realmente é discutir a redução de custos, os gastos que a Câmara tem, então que tire o salário deles todos e que realmente quem quiser mudar a sociedade que venha e pronto. Então, assim, é utopia falar isso. Querer diminuir para poder diminuir os gastos, sendo que o repasse é fixo. Vamos mudar o repasse, então. Mudamos o repasse. Nesses termos de 21, 12, o senhor é a favor da continuidade dos 21? Por que não 15, ou por que não 17, ou por que não 19? Mas o presidente Eclésio, da Associação Comercial, ele foi muito claro, inclusive ele deu uma entrevista para a gente e falou que está
também a associação aberta para conversar com os senhores vereadores e, aliás, entrar nesse debate, porque o presidente Pissetti recebeu e, obviamente, já se declarou favorável à redução para 12, porém, também acha que deverá ser discutido que poderia ser 15, 13, 17, 2, 5 ou nenhum. Claro que nenhum, a gente sabe que o nosso processo republicano, exato. A gente sabe que tem o nosso sistema, né? Sistema de governo tripartido, é então a gente precisa ter o equilíbrio de um fiscalizando o outro. E é bem isso que é feito nos dias de hoje. Então, assim, ó, eu venho defendendo, sim, a quantidade de 21 vereadores. Se for para reduzir o gasto, então que feche todos os gabinetes. E feche todos os gabinetes, então, o vereador vem para as sessões, leva a demanda, ele vai ter um notebook em casa, ele vai ter... Então, assim, ó, a gente tem uma estrutura hoje, o Carlos Antônio, e vamos ser bem realistas. Foi construída uma casa nova, na Avenida Abraão João Francisco, conhecida como Contorno Sul. Nós temos uma casa com 140 funcionários, muitos deles concursados. Diminuiria para 12, e como ficaria daí? Ficariam quantos funcionários concursados aqui até se aposentarem? Perfeito. Como é que funciona? E os concursos que nós temos ainda em aberto para chamar, que as pessoas que acabaram criando uma expectativa para estar aqui. Aí são 21 vereadores que estão nas comunidades, que acabam vendo os problemas, deixando bem claro, o vereador é o elo de ligação entre a comunidade e o senhor prefeito. E automaticamente fazendo isso, a gente tem o poder de fiscalizar tudo que o prefeito faz para que consiga transformar aquilo num processo transparente para a comunidade, mostrando para ela o que o prefeito vem fazendo, os contratos que ele vem firmando, ou se tem alguma irregularidade aqui ou alguma irregularidade lá. Então, assim, ó, deixando 21 para 12 vereadores, diminui já a representatividade. Eu defendo a representatividade. Sim, sim. Como eu te falei, se a pessoa quiser realmente se candidatar aí, mas é utopia. A pessoa presta um serviço em qualquer âmbito, desde o público à iniciativa privada, ela presta serviço, ela recebe por aquilo. Ela está deixando de ficar na empresa dela, se ela for comerciante ou empresário, ou de ter uma outra profissão na iniciativa privada para poder estar aqui junto, ajudando a comunidade a melhorar. Automaticamente que tu preste serviço, tu recebe por aquilo, mas se for para reduzir realmente o custo, então qual a finalidade de ter uma casa dessa apenas para 12 vereadores, sendo que hoje nós temos 205 mil habitantes no nosso município? A zona rural, semana passada tivemos uma reunião lá no Limoeiro, reclama que quase ninguém vai visitá-lo, são poucos vereadores que acabam indo lá. Então a gente vem, a representatividade que eu defendo, a representatividade. E vamos discutir, vamos conversar. Chama uma associação comercial, a qual minha esposa faz parte, eu também faço parte também da minha lá da panificadora. Claro. A gente vem discutindo isso, turma, por que não se faz um estudo, então? Por que vocês não lutaram com a gente, com a linha branca, com o comércio da Reinaldo Schmittal? Se vocês são da associação comercial, tiveram vários problemas ali de queda nas vendas devido à mão única que teve, a ponte, o mercado público novo, a Praia Brava que vem reclamando, Santa Regina que vem reclamando, o servidor público que está lá na frente lá da prefeitura se manifestando para ter a reposição inflacionária. Por que a associação comercial não está lá? Esses 9,39% da associação estivesse lá brigando junto, vai voltar para o comércio. Então é utopia. Tantos problemas para se resolver numa cidade, a saúde, sai 5 mil, 6 mil quantidades de exames. Por que a associação comercial não ajuda a gente a se mobilizar com isso? A recriação daqueles cargos, quase 18 milhões aí, então por que a associação... Então, é complicado eles não chamarem a gente para uma conversa ou não virem para essa casa levantar um debate. Perfeito. Então, poxa, eu respeito todos, respeito aqueles que assinaram, mas, espera aí, vamos conversar, vamos ver por que não ajudou quando tinha que estar junto conosco. Com relação aos outros assuntos que todo respeito à entidade, que minha esposa faz parte, tudo, mas é minha opinião, a opinião que eu venho escutando da comunidade também. Perfeito. Alguns querem, alguns não querem, então isso eu acho que precisa discutir muito ainda, Carlos. É a questão de respeitar o outrem. É a questão de respeito. Acabou o tempo, Fernando? Teríamos muito mais aqui para conversarmos, vereador. O senhor me perdoe por hoje, mas obviamente ainda haveremos de, em breves dias, conversarmos sobre essa situação toda a respeito no âmbito federal. Tem reflexos aqui para as próximas eleições, não tem?
Gostaria de conversar com o senhor sobre a questão segurança também e uma outra que diz respeito à questão saúde no âmbito municipal como um todo. Gostaria que o senhor, no nosso próximo encontro, falasse sobre a saúde da saúde de Itajaí. Pode ser? Deve. Ficamos combinados, então? Agradeço pelo convite. Em breves dias. Muito obrigado ao senhor, foi um prazer tê-lo aqui hoje, é sempre motivo de prazer para a gente tê-lo aqui e conversar com a coletividade. Ouvir, para nós, por exemplo, é um motivo de satisfação muito grande quando o senhor fala que é desabafo, trazê-lo aqui para que a coletividade saiba exatamente, né, aqueles que acompanham a programação da TV Câmara, a sua postura, a sua opinião, a respeito daquilo que concerne ao nosso povo, à nossa gente, que saiba as suas opiniões, as suas análises a respeito. Muito obrigado, foi um prazer, é sempre um prazer, vereador. Obrigado, Carlos Antônio, obrigado a todos vocês que nos acompanham, é uma honra estar aqui conversando diretamente com vocês que nos acompanham e eu desejo a todos uma excelente noite e que Deus abençoe a todos. E a você que esteve conosco até o presente momento, muito obrigado pela sintonia, pela audiência, obrigado pela sua companhia, meu amigo, minha amiga, do programa Fala Vereador, hoje com a presença do vereador Rafael Desideiro, Rafa da Padaria do PR. Uma grande noite para você, até o próximo programa, amigos. Boa noite.